grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus amados, prezados ouvintes, estamos abrindo a nossa programação com uma leitura bíblica que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 11 ao verso 15. Quando o apóstolo São João, apóstolo do amor, aquele que ficou isolado ali na ilha chamada Patmos, que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao 9, por causa da palavra de Deus, pelo amor que ele tinha ao nome do Senhor Jesus Cristo, sua fidelidade a Deus, ele foi condenado a ficar ali preso naquela ilha rochosa, cheia de serpentes, escorpiões, para onde eram mandados os piores criminosos. Ali também eles mandaram um apóstolo cheio do amor de Deus, homem fiel, fiel à palavra, fiel a Cristo. E enquanto ele estava ali, nós sabemos que ele recebeu muitas e muitas visões. Visões estas que formaram o livro do Apocalipse. Ele viu as eras que estavam por vir. Ele viu do outro lado a outra dimensão, o trono de Deus, seus santos anjos. Ele viu o futuro da humanidade. Ele viu esse mundo, essa terra sendo purificada com fogo. No livro do Apocalipse, João viu em visões, na ilha de Patmos, ele viu o dia final, o juízo final. Ele enxergou aquele dia quando os mortos teriam que levantar, ressurgir-se do pó da terra para responder por tudo o que fizeram quando estavam vivos. João viu em visão, no livro do Apocalipse, ele viu em visão aquele juízo final, quando ricos e pobres, quando reis, servos, quando negros e brancos, quando pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações, terão que comparecer perante Deus para prestar contas do que fizeram cada um com a vida que Deus confiou-lhes, prestar contas de como foi a sua administração daquilo que Deus te colocou sobre, como você administrou tua vida, tua alma, como você administrou tua casa, família, os teus filhos, como você administrou cada centavo que passou pela sua mão. Chegará o dia de irmos diante de Deus para prestar contas de como administramos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso coração. Haverá um acerto de contas, haverá um juízo final. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que há um lugar chamado inferno. A propósito, o Senhor Jesus, quando esteve na terra, é um fato isso, você pode conferir nos evangelhos.
Ele falou muito sobre esse lugar que a gente percebe hoje pelas pregações da maioria dos homens religiosos que apenas pensam em encher igreja, em viver nessa terra, apenas pensam em um bem-estar social, um bem-estar religioso. Nós percebemos que evitam falar sobre esse assunto, mas que é de grande importância. Assim como há um céu, há um lugar que a Bíblia, para descrevê-lo, usou a expressão paraíso, porque fala de um lugar de gozo, delícias, de paz, descanso. Paraíso é para descrever, definir um reino de justiça, um reino de piedade. Assim como há um paraíso, também há, meu prezado ouvinte, um lugar que Jesus chamou de inferno, que Jesus chamou de lugar aonde aqueles que forem lançados naquele lugar, aonde serão lançados os espíritos, as almas daqueles que blasfemaram, desrespeitaram, pisaram na palavra de Deus, não aceitaram a Jesus Cristo como único e verdadeiro Deus, não entregaram as suas vidas a Ele, não confiaram nele para a salvação de suas almas, nunca o permitiu assentar dentro dessa torre de controle, dentro deste coração, para ele ser o guia, para ele ser o piloto, para ele ser o capitão aí deste navio. A Bíblia diz que serão lançados naquele lugar aonde haverá pranto e ranger de dentes. Muitos não querem falar sobre esse assunto, porque às vezes alguém poderia pensar, ora, o pregador quer assustar as pessoas. Eu não duvido que amedronta, assustará alguns esse tipo de mensagem, falando que há um lugar para a punição dos desobedientes, dos desordeiros, daqueles que insistem na prática da iniquidade, uma vida regada pela concupiscência, os prazeres fortes dos olhos, da carne, a soberba da vida. Eu não duvido que isso amedrontará muitos e muitos. E às vezes, muitos pregadores, muitas igrejas, muitas linhas teológicas que têm a religião, porque a religião é como uma coxa de retalho, cada um tem a sua ideologia doutrinária, sua teologia, e muitos se distanciam tanto da Bíblia, mas tanto da Bíblia. Muitos querem evitar de falar sobre esse assunto, porque pode transparecer que o pregador, a igreja, quer colocar medo nas pessoas, mas não é medo, é realidade. Queremos um evangelho que nos fale a verdade, não um evangelho que amassageie o nosso ego, que tire cisco em nossas costas. Queremos um evangelho que mostre para nós o caminho estreito e apertado, o caminho que devemos andar. Não estamos pregando para amedrontar, para assustar, mas para conscientizar, para trazer à tona, para deixar bem vívido no coração, nos ouvidos daqueles que ouvirem uma programação como esta, as verdades pregadas pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus santos apóstolos e profetas, pelo santo apóstolo João, o apóstolo do amor, que viu essas coisas que eu estou falando em visões na ilha de Patmos, o que se deu, o livro das revelações, o livro do Apocalipse, que significa tirando o véu. Não queremos amedrontar as pessoas, mas é necessário falarmos sobre este assunto. Não precisamos ter medo. Para começar, pessoas que amam a Deus, que confiam em sua cruz, no seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, pessoas que entregaram suas vidas e seus corações para Jesus Cristo, jamais deveriam ter medo do inferno. Não precisaria ter medo do inferno aquele que confia em Deus, aquele que está em Cristo Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, que foi batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é necessário. Marcos 16:15, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então é um princípio básico para a salvação de um homem,
Aquele que crer e for batizado será salvo. De quê? Da destruição da alma, da segunda morte, da condenação daquele lugar que haverá pranto e ranger de dentes, da condenação daquele lugar que a Bíblia chamou de lago de fogo e enxofre, onde será lançado a morte e o inferno naquele lugar. Cristãos, aqueles que se arrependeram, desceram as águas, estão lavando as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, conforme diz a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14 diz que são bem-aventurados aqueles que estão lavando suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação, disse Paulo aos Romanos 8, versículo 1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não precisa temer. Quem está em Cristo Jesus não precisa ter medo do que vai acontecer após a sepultura, ou após a vinda de Jesus Cristo, ou naquele grande dia final, no dia do juízo do trono branco, porque em Cristo não há condenação. Quando você aceita a Cristo, recebe-o no seu coração, ouve e obedece a sua palavra, você está em segurança. Você encontrou o Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, para poder se descansar. A Bíblia vem e diz: mal algum chegará à sua tenda. Quando encontramos com Ele, não precisamos temer o inferno, até porque o resgate da nossa alma já foi pago e aceitamos. Sabiam vocês, prezados ouvintes, que a alma de todos vocês, o resgate, a salvação delas, já foram pagas? Deus já pagou o preço da tua alma, o preço da tua salvação, na cruz do Calvário. Agora só precisa você aceitar. É como alguém ir em uma concessionária e pagar um carro para você. Está no seu nome, mas você precisará ir lá buscar. Se você não buscar, aquilo nunca será seu. Você precisa ir retirar. A salvação está paga, mas você precisa dizer: eu aceito, Senhor. Você precisa ir lá no Calvário, ter uma experiência, deixá-lo te ensinar, te quebrantar, te conduzir ao arrependimento, à sua palavra, aos pastos verdejantes, como disse Davi no Salmo 23. Você tem que receber, aceitar isto, o resgate da sua alma. E quando você recebe o resgate, aceita o resgate da sua alma, quando você aceita Cristo te conduzir ao novo nascimento, que é arrependimento, batismo, santificação, sangue, uma experiência, um pacto, uma aliança com o Calvário, e batismo do Espírito Santo, Deus vindo morar dentro da tua alma, o batismo de fogo que purifica todo o nosso ser. Quando temos essa experiência, não haverá lugar algum para estes no inferno. Não haverá por que ter receio do julgamento. Não haverá o porquê ter medo de descer à sepultura. Ter medo de entrar naquela carruagem chamada doce carruagem, que é um espanto para muitos, mas para um que está em paz e segurança, é uma doce consolação. Por isso que Paulo disse: onde está a tua vitória, ó morte? Ele sabia do que ele estava falando. Por isso que ele disse: onde está a tua vitória, ó inferno? Ele sabia do que ele estava falando. O inferno não teria poder sobre Paulo. A morte que viria para degolar o seu pescoço também não teria nenhum poder sobre ele. 1 Coríntios 15, versículo 55. Aquilo era só um transporte para levá-lo a Deus, a outra dimensão, ao paraíso, àquele lugar aonde não há lágrimas, não há morte, não há tristeza, não há pranto, não há dor. É o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4. O cristão não precisa temer a morte, temer o juízo final, temer o inferno. Eu digo o cristão, quando eu digo cristão, eu estou falando de algo especial. Estou falando de alguém que é como Cristo, imita a Cristo, deixa ser guiado por Cristo. Ser cristão é ser imitador de Jesus.
João 13,15, Jesus diz: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Cristão é isso, é quem faz como Jesus, é quem busca ser, viver, agir tal como ele agiu quando ele esteve aqui nessa terra. Para esta gente que luta, batalha, que busca ser como Jesus, não tem lugar para ele no inferno. Eles já são participantes do pacto da graça. Mas este é um assunto importante para todos os nossos ouvintes. Assunto bíblico, de grande necessidade para a salvação de muitos. Assunto que deveria ser batido, rebatido constantemente. Assunto que deveria ser demonstrado com clareza para o pecador, mesmo os pecadores de banco de igreja, porque muitos apenas desenvolvem hábitos religiosos, vão à igreja e voltam e apenas são pecadores de igreja, pecadores religiosos, tais como dos dias de Jesus. Quando Jesus veio à terra, estavam cheios destes. Até o chamaram de demônio, de filho bastardo, e até gritaram: crucificam! Aqueles eram pecadores de sinagogas, pecadores que frequentavam o templo de Salomão. A religião rejeitou a Cristo naqueles dias. Ó, meu amigo pecador e mesmo pecador de igreja. Pecador de igreja é aquele que acostumou com o mundo, com o evangelho, acostumou com o pecado, não se arrepende nunca. É bom que tu penses nisso. Onde você vai passar a eternidade? É bom que você pense nisso. Se hoje os sinos tocarem, você for convidado para partir desta para outra, aonde você despertará? Você precisa saber disso, que se a vinda de Cristo tardar um pouquinho, você terá, eu terei que encarar a morte, dependendo do nosso estado de vida. Quando ela chegar e bater a porta, você já sabe o que lhe esperará do outro lado. Naquela cidade, a Bíblia diz que lá não entrará coisa abominável. A Bíblia Sagrada, ela nos diz com palavras bem claras que ali não entrará a morte, ali não entrará a dor, não entrará a mentira, que ali não entrará a idolatria. A Bíblia diz que ali não haverá estas coisas as quais os homens vivem praticando todos os dias da sua vida. Então, dependendo de como você partir desta para outra, você já sabe o que lhe espera do outro lado. Se você vive aqui, não crê em Deus, não recebe a salvação que Cristo nos proporcionou no Calvário, se você e eu vivemos aqui nessa terra, temos a oportunidade de salvação e ignoramos ela todos os dias, como aquele ladrão à esquerda de Jesus ignorou, começou a afrontar a Jesus. Salvou os outros e não salva a ti mesmo? Desce da cruz, salva a ti e a nós também. Aquilo era uma afronta, como muitos têm afrontado a Deus. Aquele que foi condenado com essas palavras. Hoje o mundo tem blasfemado muito mais do que aquele ladrão à esquerda. Aquele teve a oportunidade e rejeitou, estava do lado da salvação, a centímetros da salvação, e mesmo assim não recebeu a salvação. Se tens tido oportunidade de salvação, meu amigo, e tens ignorado como muitos ignoraram nos dias de Jesus, se você endurece diante da voz de Deus, diante do convite de Deus para vir a Ele que te chama, e então você volta à sepultura, morre antes da vinda do Senhor, a Bíblia diz, e você precisa saber disso, que há um inferno criado por Deus. Olha para você ver, de domínio de Deus, é Deus que tem a chave desse lugar. Apocalipse 1,18 diz que o Senhor Jesus Cristo tem a chave do inferno. Há um lugar que Cristo tem a chave dele, a chave da morte e a chave do inferno. Quando você não recebe a Ele, Cristo tem a chave, tanto para você ir à vida aos céus, quanto também tem a chave para você descer à perdição. Por isso a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, que nós não deveríamos temer aquele que pode matar a carne, mas muito mais aquele que pode matar a carne e ainda destruir a alma. Há um lugar de destruição dos ímpios, desobedientes, blasfemos, ingratos, que não recebem a Cristo como seu Salvador. Há um lugar. E a Bíblia diz que ele foi criado para o diabo e os seus anjos serem punidos.
criado para os que vivem perversamente e não se arrependem, ser enviados para lá, criado para frequentadores também de igrejas, mas que são sepulcros caiados, bonitos por fora e cadáveres ambulantes, fétidos por dentro, em seus pensamentos, em seus corações tão maliciosos, cheios de enganos e pecados ocultos. Se não arrependerem, a Bíblia Sagrada nos mostra que o Hades, lugar de tormento, o inferno, os chama. Pastor, mas a vida aqui já é tão difícil, talvez alguém diria. Acho que isso aqui já é o inferno. Ora, aqui é punição para a carne, para o corpo. Aqui realmente se faz, aqui realmente se paga. Já ouviram isso? É verdade. Este sofrimento terreno aqui consome só a carne, porque Paulo diz que o que semeamos na carne, vamos colher na carne. Você planta coisas aqui na carne, você tem que colher na carne. Mas o inferno não é uma punição carnal, mas espiritual. É uma agonia de espírito, o qual o condenado sentirá a aflição, como aquele rico de Lucas, capítulo de número 16. Ele sofreu. Lucas 16, 19, ele ficou aflito, já a carne já estava no pó, inconsciente, sem recordação, sem sentimentos. A carne já não podia sentir mais dor, já não podia sentir mais absolutamente tristeza, mais nada. Mas a alma dele, leia Lucas 16, 19 em diante, a alma dele ficou aflita, atormentada. Pediu a Abraão que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a sua língua, mas a resposta foi: não tem como passar absolutamente nada do paraíso para poder ir amenizar o sofrimento daquele que está em tormenta. Ali não era corpo, o corpo já estava desfeito na sepultura. Ali agora era alma atormentada. Há um lugar preparado para tormento, punição, julgamento daqueles que têm rejeitado a Cristo. Nessa terra se pune só a carne. Há muitas coisas, há enfermidades, há dores, há tristezas, há pedras que caem no teu próprio telhado. Às vezes você joga uma pedra para o alto sem saber que vai quebrar a tua própria telha. Às vezes você planta uma semente maldosa, cheia de espinhos e abrolhos, sem saber que tu mesmo serás contratado, obrigado a ir e colher a semente que você está plantando. Mas isso é só para essa terra. Do outro lado, há um juízo, há um tribunal, o que é pior ainda. Se o julgamento fosse apenas aqui, tudo estaria resolvido facilmente. Mas Paulo diz que o que semeia na carne, colhe na carne. O que semeia no espírito, colhe no espírito. A punição da alma rebelde é o inferno, qual Jesus está com a chave dele. A punição para a alma rebelde é o juízo final. Existe, ouvinte. Há um lugar chamado inferno, de sofrimento, de punição. Existe. Cuide de tua alma, aceite a Cristo, escape desse juízo, enquanto Deus está te chamando. E Jesus falou muito mais desse lugar do que propriamente dos céus. Por que que Jesus falou mais do inferno do que o céu? Praticamente, Ele não quer que as pessoas vá para este lugar. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na perdição. Ele disse até para Caim: se tu tivesses feito o correto, até você que não é filho de Adão, até para ti haveria aceitação. Por isso que ele falou tanto daquele lugar e enviou mensageiros e profetas e pregadores e a sua palavra, advertindo e chamando a humanidade ao arrependimento. É por isso, meu amigo ouvinte, que ele desceu do céu, morreu na cruz do Calvário, se sacrificou por ti e por mim, para que não fôssemos para aquele lugar. Não há por que ir para aquele lugar. Mas é necessário reconhecer o seu amor, aceitar a sua morte, sepultamento e ressurreição, para escapar daquele lugar preparado para os reprovados, condenados, que não aceitaram a Cristo. Eu não quero morar naquele lugar de perdição, para onde foi Judas Iscariote. Eu não quero morar naquele lugar de perdição, para onde foi aquele ladrão à esquerda que blasfemou contra Jesus na hora da sua morte. Eu não quero ir para aquele lugar, para onde foi Herodes, que rejeitou a Cristo,
aquele lugar para onde foi aqueles imperadores que queimavam, açoitavam os cristãos, Cláudio, Nero, Vespasiano, Trajano e tantos outros. Eu não quero ir para aquele lugar, para onde foi os Césares, para onde foi Hitler, para onde foi Stalin, para onde foi Mussolini, grandes terroristas que insurgiram contra a humanidade e contra o povo de Deus. Você tem que saber disto, meu amigo, que só Jesus pode nos fazer escapar daquele lugar. E se você quer escapar daquele lugar, aceite-o no teu coração. Só Ele pode te fazer escapar daquele lugar onde o fogo não se apaga. Já pensou morar em um lugar que tem sol escaldante de 50 graus? E pior do que sol escaldante de 50 graus, este lugar não tem água, não tem comida, não tem vento, não tem amigos. Este lugar não tem remédio para aliviar as dores. Este lugar não tem alimento. Já pensou morar em um lugar deste, árido, seco, e ainda sem nenhum recurso para se nutrir e hidratar? Sem uma sombra para descansar? Pior do que este lugar, meus amigos, é você morar, é você perder a salvação e ter que morar no inferno, que é pior do que um lugar de 50 graus, sem água, sem alimento, sem remédio, sem médicos, sem sombra, sem nada, absolutamente nada. Você não pode ir para este lugar. Escapa-te dele, como o anjo disse para Ló quando ia queimar Sodoma, em Gênesis capítulo 19. Escapa-te depressa, sai depressa de Sodoma. Você não pode queimar com Sodoma. Meu amigo ouvinte, aceita a Cristo, escapa desse juízo vindouro, que Jesus disse que um dia visitará a humanidade rebelde, que não aceitou o seu sacrifício. Será horrível perder tão grande salvação que hoje, de graça, gratuitamente, nos é oferecida. Isaías 55, sem dinheiro e sem preço. Se você não aceitar a Cristo, o seu amor, não há outra esperança. O inferno será a morada de milhões e milhões de pessoas que hoje estão pisando na palavra, blasfemando o santo e adorável nome de Jesus Cristo. Portanto, meu amigo, abra a tua alma, abra o teu coração, aceite Cristo nessa hora, para te escapares daquele lugar de juízo. Apocalipse 21, versículo de número 8. Quanto aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Arrependa-te, escapa-te depressa deste lugar onde a Bíblia diz que foi dormir naquelas trevas Balaão para esperar o juízo final. Balaão, um profeta, um pregador, mercenário, que não pensava na salvação da alma, somente em coisas materiais, somente na comodidade. Lá está Balaão, lá está Judas, lá está muitos aguardando o juízo final. Escapa-te deste lugar. Não é preciso você ir para o inferno porque matou um dia, ou roubou, ou prostituiu. Basta receber a Cristo publicamente no teu coração, através dessa programação. Basta dizer: Senhor, eu te aceito, lava-me no teu sangue, para ti viverei todos os dias da minha vida. Eu aceito João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceite o unigênito, aceite a Jesus Cristo, e não perecerás, mas viverás eternamente. Creia que Deus já te salvou, você só precisa aceitar. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.